vídeo eu vim contar para você aí de casa o que é a PID, a Permissão Internacional para Dirigir, e te contar em quais casos ela é necessária e útil e em quais casos talvez não seja tão necessário você pedir ela. Bom, se você tem dúvidas sobre esse tema, fica comigo até depois da vinheta que eu vou te contar tudinho. Então, roda a vinheta! Bem-vindos de volta ao meu canal, e se você aí ainda não me conhece, prazer, meu nome é Ellen e eu sou a criadora de conteúdo aqui no Ellen na Itália. Esse canal traz aí informações valiosíssimas para você que quer mudar de vez com a família para a Itália ou para você que apenas quer vir fazer um breve passeio. Bom, aproveita, já se inscreva porque eu te garanto que aqui vai ter vídeos muito importantes e muito valiosos para você. O tema do vídeo de hoje é um tema que causa muita confusão na cabeça de muita gente, que é a questão da CNH. Dirigir na Itália. Será que eu preciso só da PID, né, que é a Permissão Internacional para Dirigir? Ou será que eu já tenho que direto converter a minha CNH para a patente de guia? O que eu devo fazer? Essa é a pergunta que muita gente se faz, né? E eu, nesse vídeo, vou esclarecer para vocês em quais casos é indicado você fazer o pedido da PID com o Detran ou já ir direto converter ali a sua CNH e quais são os documentos que você precisa para fazer esses dois procedimentos e como que você pode fazer e tudo mais também, como que deve ser a sua CNH, como que deve estar a sua CNH no momento que você for fazer o pedido de algum desses dois procedimentos. A primeira dúvida que surge na cabeça das pessoas quando se fala no tema dirigir na Itália é: será que a CNH brasileira é realmente válida na Itália? E sim, ela é válida na Itália. Porém, existem algumas coisas que é aconselhável e outras que são regra para poder dirigir na Itália legalmente, sem nem ter nenhum problema ali, seja no trânsito ou até mesmo com os órgãos reguladores, tá? A primeira coisa que você deve fazer é fazer uma tradução juramentada da sua CNH, tá? E quando você for dirigir ali o carro, sempre estar com essa tradução, com o documento original e também com o seu passaporte. E também indico muito você a entrar em contato com o Detran e fazer o pedido da sua PID, a sua Permissão Internacional para Dirigir. E é sobre esse documento que eu vou falar agora. A primeira coisa que eu quero falar sobre a PID é a questão de você ter a necessidade de ter ela, até mesmo se você tiver vontade de alugar um carro aqui na Itália. Porque muita locadora pede esse documento para colocar junto ali nos papéis, claro, os outros que eu falei também, mas ele é um documento assim muito indispensável para você conseguir alugar um carro. Alugar sem esse documento aqui na Itália é muito difícil. E agora eu vou falar o que é a PID, como ela funciona, porque ela tem algumas regrinhas aí, e basicamente como pedir. Bom, a PID, como a sigla já descreve aí pra gente, é a Permissão Internacional para Dirigir. Ela é um documento que dá o direito de pessoas detentoras da CNH brasileira dirigir nos países que fazem parte do Acordo Signatário de Viena, acordo o qual a Itália faz parte. Porém, alguns outros países europeus também fazem parte, sendo eles Portugal, Alemanha, Holanda, Inglaterra, França e Suíça. Nesses países, a PID tem validade que varia de entre 1 ano a 3 anos. Isso vai depender muito também das regras do trânsito local. Aqui na Itália, você pode ficar utilizando a PID durante 1 ano, tá? E sobre esse prazo, é muito importante você se atentar a duas regrinhas. Primeiro, se a sua habilitação vencer antes desse período de 1 ano, a sua PID também vai ser suspensa, vai ser interrompida. E se, por um acaso, antes de formar esse 1 ano, que você pode ficar ali no máximo, você fixar residência na Itália, essa PID também, ela perde ali a validade dela. Mais pra frente aqui nesse vídeo, eu vou te falar como que você deve proceder quando você vai fixar residência que essa PID passa a não valer mais. O que você tem que fazer a partir daí? Mas antes de eu pular para essa parte do vídeo, eu vou continuar explicando aqui sobre a PID, mais especificamente como fazer o pedido dela. E sobre o pedido da PID, a primeira coisa que você tem que saber é que você deve entrar em contato com o Detran do estado que emitiu a sua CNH. E aí você deve preencher um formulário no próprio site do Detran, onde também vai te gerar um boleto e você vai fazer o pagamento desse boleto.
E claro, depois do período ali de expedição do documento, você se dirige até esse Detran e faz a retirada do documento. Alguns estados também possuem a questão de você pagar uma taxa adicional e receber esse documento na sua casa. E em relação ao valor desse documento, ele varia de estado para estado, tá? No Brasil, o estado mais barato aí para emitir a PIJ é o Rio Grande do Sul, com um valor médio aí de R$ 66,70. Porque no restante dos estados brasileiros, esse valor ele pode flutuar de R$ 250 até R$ 400. Então ali você tem que entrar em contato e saber quanto custa. Isso daí não é uma regra, não é algo tabelado no Brasil inteiro. E como eu acabei de falar aqui no vídeo, quando você é portador de uma PIJ e fixa a residência na Itália, esse documento ele perde a validade. A partir dali ele já não vale mais para fins de permissão de dirigir aqui. Então é muito importante sim que você traga a PIJ se você tem a intenção de alugar um carro assim, para facilitar a sua mudança quando você chegar aqui. Mas saiba que quando você fixar a sua residência, esse documento não vai ter mais valência. E aí você deve prosseguir dessa forma que eu vou falar aqui para você. Após a suspensão dessa permissão, você deve realmente converter a sua CNH para a patente de guia. Mas aí você me pergunta: Mas Ellen, como que eu vou converter isso? Eu entrei nesse vídeo exatamente para saber isso, mulher. Calma que eu vou te contar tintim por tintim. Mas antes eu vou te pedir um pequeno favor para você se inscrever nesse canal e deixar o seu like se você já está gostando das informações contidas nesse vídeo até aqui. Também não esqueça de ativar o sininho do nosso canal para ser notificado pelo YouTube quando a gente postar vídeos novos. E lembrando que a gente sempre posta algo novo às segundas, quartas e sextas, sempre ao meio-dia do horário local do Brasil ou às 4 da tarde no horário local da Itália. A primeira coisa que você deve saber sobre a conversão da CNH brasileira para a patente de guia italiana é que a sua CNH brasileira não pode estar vencida e nem próxima a vencer, porque o consulado ele não tem poderes para estar renovando a sua habilitação. Então, no caso, só o Detran estadual pode estar ali renovando a sua habilitação. Então, é ideal que você já faça esse procedimento aí no Brasil e venha com ela com um período bem distante ali para o vencimento. É por essas e outras que é indicada essa conversão, porque quando chegar ali o período de validade também da sua habilitação e você já tiver convertido ela na patente, aí você vai começar a fazer a renovação do documento diretamente pelos órgãos italianos, como qualquer outro italiano que tirou a habilitação aqui. E devido a um acordo que o Brasil e a Itália têm em conjunto, quando os cidadãos portadores de carteira de habilitação dos dois países, seja os brasileiros que querem dirigir na Itália, ou seja os italianos que querem dirigir no Brasil, não é necessário fazer todo um novo procedimento de uma nova emissão de uma carteira de motorista. O que significa isso? Que você não precisa fazer do zero as aulas para tirar a habilitação como foi a primeira vez que você tirou. Basta você fazer exatamente esse processo de conversão. Porém, esse procedimento de conversão ele é permitido em alguns casos. O primeiro deles é para carteiras de habilitação definitiva que estejam válidas e em vigor. O segundo requisito que essa habilitação deve cumprir é ser uma habilitação para as modalidades A e B, né? Carro e moto. Se você tiver habilitação de outra categoria aí, nesses casos você vai ter que reemitir, refazer aqui na Itália. Outra regrinha que você deve cumprir é que isso é aplicado para brasileiros que estão na Itália há menos de 4 anos da data ali que fez essa solicitação. Se você for fazer essa solicitação ou você já tiver mais de 4 anos com ali a residência fixa aqui na Itália, aí realmente você vai ter que fazer novos exames, né? Você vai ter que fazer os exames práticos e teóricos da habilitação novamente, igual você fez quando você tirou a sua primeira vez. Mas se você tiver menos de 4 anos de residência aqui, essa conversão é totalmente possível. Outra coisa muito importante de você saber: essa habilitação ela não pode ter sido emitida após a sua fixação na Itália. Ou seja, uma pessoa que já tem aqui a fixação de residência na Itália e nas férias que vai no Brasil decidiu ali tirar a habilitação e trouxe para cá para emitir. Isso não é possível fazer. A sua habilitação ela deve ter sido emitida antes de você ter ali a residência aqui na Itália. Então, no caso, se você for uma pessoa que ainda não tem habilitação e está vindo fixar a residência aqui na Itália,
Não adianta nada você fazer esse procedimento lá no Brasil, na sua hora vaga, nas suas férias, e decidir vir para cá. É muito importante que você já faça direto aqui. E agora eu vou falar para você quais documentos você deve apresentar para conseguir essa conversão. E lembrando que a lista completa dessa relação de documentos e mais alguns formulários que também são necessários que você preencha está completa no site do Ministério da Infraestrutura, que também tem o link aqui na descrição desse vídeo. Então, quando acabar o vídeo, você pode ir lá e já ir adiantando esses formulários. O primeiro documento que você vai ter é o comprovante de pagamento do Ofício Postale, que é uma taxa ali que você vai ter que pagar. Então, esse comprovante de pagamento dessa taxa você também deve levar ali no dia da conversão. O segundo documento é um atestado médico feito por um médico do próprio Ministério da Infraestrutura, né? Um médico ali aceito e autorizado por esse ministério. Claro que também é muito importante você lembrar que esse atestado você deve entregar o original, mas também deve entregar junto uma cópia. E o terceiro documento que você deve apresentar é a carteira de motorista brasileira, junto com uma cópia. O quarto documento que você deve apresentar é a tradução juramentada para italiano, né? Para o idioma italiano, desse próprio documento, dessa própria CNH. E se você for imigrante aqui na Itália, mas não for naturalizado, não seja detentor ali de cidadania italiana, você também deve apresentar uma cópia do seu permesso de soggiorno. Uma cópia também da sua identità é muito importante. E uma cópia do seu códice fiscale também vai ser necessária. E a última coisa que você deve levar consigo é também 2 fotos no padrão 3,5 por 4,5, que é o padrão aqui da Itália. Para quem não sabe, é a foto que você tira naquelas cabines no centro comercial. Sabe aquelas cabines escritas assim, fototéssera? Lá já sai nesse padrão de tamanho certinho. Mas uma dessas fotos deve estar autenticada. E também acho importante falar para você quanto você vai gastar aí com alguns desses documentos que eu acabei de descrever para você. Essa taxa que eu falei primeiro, que é a taxa do Ofício Postale, ela é uma taxa que ela vai custar 10, 20 e 32 euros, tá? Eu não vou saber te dizer se tem alguma diferenciação, se você só paga uma, só paga outra, ou se são 3 taxas diferentes. Isso eu não vou saber falar, porque eu já fiz todas as minhas pesquisas aqui e não consegui encontrar essa informação. Mas o que eu encontrei é que essas taxas variam entre 10, 20 e 32 euros. Outra coisa também que é importante você saber é sobre essa questão dessa consulta médica, né, com o médico autorizado ali pelo Ministério da Infraestrutura, que pode variar ali entre o valor de 50 euros até 150 euros essa consulta. E outra taxa também que é bom você saber é a questão da tradução juramentada. Inclusive, é uma dica que eu dou. Faça no Brasil porque é muito mais barata, já traga ali traduzido. Porque aqui na Itália, em média, uma tradução juramentada custa aí 70 euros, tá? É a média. Claro que você vai achar lugar um pouquinho mais barato e lugares um pouquinho ali mais caro. Então, eu te indico, né, por conta dessa diferença que tá do real pro euro, fazer já direto no Brasil, porque eu acho que você vai pagar um pouquinho mais barato. E é muito importante eu falar para vocês que esse processo você vai precisar de uma autoescola ali te dando respaldo, tá? Então você vai entrar em contato para poder saber qual que é o médico que é autorizado, para acessar o sistema. É igual no Brasil, gente, é sempre por meio de uma autoescola, tá? Então nessa autoescola, tem autoescolas que cobram taxas para poder mexer com esses formulários, ajudar nesses procedimentos. E tem algumas poucas, né, que hoje em dia a gente sabe que de graça nem injeção na testa. Algumas outras ali não cobram, mas é muito raro você achar ali uma que não cobre para estar fazendo esse intermédio dessa operação aí de conversão. E é muito importante você se atentar que o brasileiro, para poder fazer essa conversão aqui na Itália, ele já tem que ter obrigatoriamente a carta de identità e a tessera sanitária, que nada mais é do que o RG italiano e o cartão do SUS, né, italiano, que seria o cartão de saúde italiano. E é isso, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado, espero que tenha respondido suas dúvidas. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Por favor, também não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e se você ficou com alguma dúvida, também deixe seu comentário, porque sempre eu tô vindo aqui responder vocês quando vocês têm dúvidas. Muito obrigado, um beijo e até meu próximo vídeo. Tchau, tchau!